Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, podcast do grupo Gerar in Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com um oferecimento de Neutrofer Folato D, o suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E é isso aí, pessoal, mais um episódio, estamos aqui reunidos hoje com um convidado super especial, Dr. Cassiano Moreira. Muito bem-vindo, Dr. Cassiano. Obrigado pelo convite. É isso aí, Cassiano, especialista em cirurgia para endometriose, na clínica de endometriose, em cirurgia ginecológica geral, né, Cassiano? Ginecológica geral e cirurgias em geral. Tá. E comigo também, ao meu lado, doutora Cecília Monteiro. Bem-vinda, Cecília. Obrigada mais uma vez, gosto muito de estar aqui com vocês. E meu companheiro de sempre, doutor Emílio Garavini, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos em frente. Hoje é um tema que eu gosto muito, né? Cirurgia. É isso aí, vamos Mas abordar. para quem que é, se precisa para todos, quanto que precisa, né? É isso aí. Hoje o tema, gente, nós vamos falar sobre miomas uterinos. Você sabe o que é? Onde vivem? O que comem? Não, então nós vamos contar aqui para vocês ao longo desse episódio. Certo? Então, para começar, Cassiano, conta pra gente o que é mioma uterino. Bom, gente, mioma... Primeiro, mioma é um tumor benigno, ele cresce no útero e, na maioria das vezes, não precisa tirar, precisa só ter um acompanhamento dele, ok? Não precisa desesperar porque você tem um mioma, apenas tem que fazer um controle para ver se tem algum problema ou não futuro, ok? Legal. Como, doutor Emílio, que essa paciente chega no consultório, como que é feito esse diagnóstico? Como é que a pessoa sabe se ela tem mioma ou não? Bom, vamos só... O consultório do especialista em produção humana é um consultório um pouco diferente, que as pacientes já chegam com muitos exames realizados e às vezes com problema detectado. Mas no consultório de ginecologista normal, muitas vezes, não sei se você vai concordar comigo, um diagnóstico é um acaso. O útero dela não tem um volume crescido, ela não tem fluxo aumentado, ela não sente nada, vai fazer um ultrassom de rotina e nota-se um ou mais miomas, um ou mais nódulos benignos, é muito bom colocar isso aqui. Eu acho que já passou daquela época de quem tem mioma ficar assustado com medo. Gente, benigno é que não vira câncer. Isso. Boa. E agora algumas vezes a paciente vai ter sintomas que levam ao diagnóstico. Ela pode ter dor pélvica se o mioma estiver muito grande, ela pode ter aumento do fluxo se o mioma estiver na cavidade endometrial onde produz a menstruação. E, em alguns casos, ela pode ter infertilidade provocada pelo mioma se ele estiver grande e na cavidade endometrial, na cavidade uterina. Mas, na maior parte das vezes, é um diagnóstico ao acaso, sem sintomas, num ultrassom de rotina. Você tem alguma coisa para... Chega desesperada. Como eu sou Isso. cirurgião, elas chegam com um mioma de 1 centímetro. Eu vim operar. Nunca. Não é para Do operar. lado de fora do lado útero. de fora do útero. E a minha tia teve, eu tô com medo. Exatamente. Mas não é isso, de jeito nenhum. Acho que você foi bem prático sobre isso. Agora, realmente, alguns miomas podem crescer ou podem ser múltiplos, e aí pode ter necessidade de uma abordagem especial. Aí vamos falando. Ah, bacana. Agora, então, Cecília, a gente tem diferentes tipos de mioma? Ou todos os miomas são iguais? Como que a gente poderia classificar esses miomas? Uma questão que eu queria ter comentado aqui na frase anterior é que eu percebo que as pacientes, as tentantes, elas têm muito medo do mioma porque elas já associam que é a causa da dificuldade de engravidar. E a gente tem que ficar na consulta explicando, e esse mioma, doutora, eu não tenho que fazer nada mesmo? Mas, na verdade, muitas vezes não precisa de fazer nada. Né? A gente acompanha com ultrassom. Na maior parte das vezes, não. E a gente avalia, né? A gente faz um próprio ultrassom, a gente tem um ultrassom na sala do consultório. A gente faz nosso próprio ultrassom, avalia exatamente se aquele mioma tá pressionando ali a camada interna do útero, a posição dele, para ver se de fato ele é de risco para gravidez ou não. Existem sim algumas classificações de acordo com a posição do mioma e de acordo com exatamente a posição para fora do útero, pegando a camada interna do útero, que é o endométrio, ou no meio do caminho, que é na parte muscular do útero. Então, tecnicamente, a gente fala que o que está para fora é o subseroso. Quando ele está pegando a maior parte da parede, é o intramural. E quando ele já é um mioma que a gente tem que preocupar mais do ponto de vista de fertilidade, é quando ele está na parte interna do útero, no endométrio, que a gente chama de submucoso. E os miomas, eles podem transitar dentro dessas classificações. Ele pode ser um pouquinho submucoso e intramural, ou um pouquinho subseroso e intramural. Então, é uma avaliação feita por um ultrassom endovaginal.
bem feito, para a gente medir cada mioma e avaliar a classificação e a posição deles. Ótimo. Ô Cassiano, e diante disso, né, e do que você falou também, a paciente chega desesperada, né? Tô com mioma aqui de 1 centímetro. O que faz você decidir, né? Como que a gente aborda, então, essa queixa dessa paciente? Qual seria o tratamento? É cirúrgico ou não, Isso, né? é cirúrgico ou não? Um tratamento clínico? O que pode ser feito para ela? A gente primeiro vai pensar na queixa dela. Se ela tem alguma queixa de sangramento, de dor ou de infertilidade, avalia o tamanho do mioma ou a quantidade dos miomas e a localização dos miomas, para a gente ver se é cirúrgico ou não. Se tem, por exemplo, um mioma, tem infertilidade, tem um mioma submucoso, ou seja, dentro da cavidade endometrial, sim, é cirúrgico, tem que tirar esse mioma, porque o mioma vai atrapalhar numa gravidez, vai aumentar a taxa de abortamento. Se tem um mioma muito grande que está atrapalhando o endométrio, está desviando o endométrio, sim, tem indicação de retirar esse mioma também, ok? E tem outros tipos, vários tipos de miomas que está distorcendo, está dando sangramento, está dando cólica. Então, isso são indicações de cirurgia. Porém, tem um mioma de 4 centímetros, porém, não atrapalha em nada. Só tem esse mioma, não tem que fazer nada, somente um acompanhamento. Somente acompanhamento. E se caso ela tiver um sangramento, faz o quê? Um tratamento clínico ou não? Cirúrgico mesmo? Depende do sangramento, né? Se for um sangramento que a gente acha que não é o mioma que está causando, vai fazer um tratamento clínico e provavelmente é uma irregularidade hormonal que ela está tendo. Ok? Cassiano, deixa eu fazer uma pergunta. Com a sua equipe, qual conduta que vocês têm tomado para aquele mioma que tangencia o endométrio? Ou seja, ele não está empurrando o endométrio, tá? Mas ele tá ali na beiradinha do final do endométrio. Se não tem queixa, não está tendo sangramento, e a só paciente acompanhar. tem dificuldade para engravidar. Vou encaminhar para um infertileuta justamente para ele avaliar se há necessidade de mexer nesse mioma ou não. Não vai ser porque ela não tem queixa. O infertileuta vai avaliar e se ele vê a necessidade de mexer nesse mioma, aí sim a gente vai mexer. Deixa eu dar um palpite aqui. Na verdade, é sempre usando em eu adoro equipe, dar né? palpite. É uma pergunta capciosa Então, mesmo. eu acho que a princípio eu concordo com você, até porque a cirurgia, primeira coisa, a cirurgia vai ser laparoscópica por via aberta ou endoscópica por via esteroscopia. Uhum. E a cirurgia às vezes vai piorar a qualidade daquele útero, se não Sim. for bem feita. Me preocupa muito hoje em dia, quando se fala de cirurgia em ginecologia, é a qualidade do cirurgião, a qualidade da cirurgia. Sim. Porque se ela não for bem feita, uma paciente tinha um mioma tangenciando a cavidade endometrial, ela pode sair com aderências intrauterinas e aderências pélvicas extensas. Sim. Então, é muito cruel para a gente tomar essa decisão, porque você não sabe exatamente quem vai operar e qual a qualidade da cirurgia. É uma decisão difícil, Então, né? algumas vezes, quando eu não tenho certeza, eu penso muito antes de mandar para uma cirurgia. Uhum. Que a paciente pode sair com mais problemas do que ela chegou. Sim. E abrindo aqui o leque, só para o nosso público, quando é que você indica uma cirurgia por via esteroscópica vaginal, ou por via aberta, ou por via laparoscópica? Só para o pessoal saber bem. A esteroscopia é indicado quando o mioma é submucoso, dentro da cavidade. A via aberta ou laparoscópica aí vai depender da quantidade de miomas ou do tamanho do mioma. A grande maioria eu tenho costume de fazer por laparoscopia. Eu acho que o pós-operatório é muito superior, muito menos doloroso, muito mais tranquilo. Mas também vai depender, né, da quantidade de mioma, o tempo de cirurgia. Miomas múltiplos e miomas muito grandes, você consegue abordar por laparoscopia ou depende, tem que avaliar? Múltiplos, eu falo assim, de laparoscopia eu acho que até 5, ok, acima de 5 eu acho que tem que ser por aberta. Tamanho do mioma, quanto que é um tamanho grande? 8. Não, esse é o meu normal, é por vídeo. Por vídeo, você vai tranquilo. Até uns 15 assim vai por vídeo. Então você é um bom cirurgião. Isso, fiquei orgulhoso agora, porque não é fácil tirar um mioma. Você vai seccionando ou você tem... Não, usa morcelador. Você usa morcelador. É. Isso é muito... Com morcelador fica muito fácil, concordo. Uhum. Gente, morcelador é que a gente, mais ou menos assim, come o mioma lá dentro e tira ele em pequenas tiras. Sim. E aí você multiplica a sua capacidade de tirar miomas. Sim. E batendo papo, você acha que a sutura
intracorpórea por videolaparoscopia tem a mesma qualidade de uma sutura por via aberta? A minha, sim. E por isso Gostei que eu da brinquei. resposta. A minha, sim. Porque eu fico preocupado, às vezes, com a qualidade da cirurgia. Uhum. E tem que ter uma sutura muito boa para depois evitar problemas obstétricos, você concorda? Sim. E no costume meu, eu gosto de usar fio farpado, que ele é Sim, melhor, sim. que ele dá ele segura melhor o útero. Batendo papo, o fio farpado, ele tem umas ferpinhas que o fio não solta, não fica Isso, frouxo. ele não volta, É. não afrouxa. E talvez seja melhor que um fio tradicional, mesmo na cirurgia aberta. Sim. Né? Até aberto eu gosto de usar o fio farpado. É uma boa opção mesmo. Hum. Né? Muito bem. Eu acho que isso é importante para o paciente saber que algumas vezes tem indicação, como eu já falei, deve ser feito por bom cirurgião para evitar que complique mais Sim. e que no futuro tenha complicações obstétricas. E um fato que eu estou coçando para falar aqui, quando é que você desiste de um útero? Você deixa de fazer uma cirurgia de retirada de miomas múltiplos Uhum. e parte para uma esterectomia numa paciente sem filhos? É uma pergunta assim. Te encurralei um pouquinho. Não, vou te falar que eu não desisto. Então você é do meu time. Eu tive uma paciente, deve ter 1 ano atrás, que ela tinha ido um tanto de médicos, todos falaram, eu vou tirar o útero. Aí eu falei com ela, ela tinha um útero de 3 mil. É difícil. Aí eu fiz a aberta, eu falei assim, olha, eu vou tentar preservar seu útero, só não vou garantir. Ela virou para mim, eu queria ouvir isso, eu vou fazer com você. Então E gostei. foi preservado. Agora, assim, batendo papo do ponto de vista mais técnico, um útero desse, por exemplo, você acha que existe indicação de usar aquele medicamento que faz o útero diminuir o tamanho dos miomas, o análogo de NRH? O Zoladex, né? Isso. Alguns casos vale. E essa aí eu usei. Isso. Assim, batendo papo, assim, eu também nunca desisto de um útero. Já tive vários casos de pacientes que perderiam o útero Uhum. e a gente foi para uma cirurgia quase que heróica, e essa sua foi uma cirurgia heróica, e o filho já nasceu. Né? Uma coisa boa. Então é muito importante para quem está nos ouvindo e que tem útero, que às vezes foi indicado retirada do útero por questão de excesso de miomas, ouça uma segunda, uma terceira, uma quarta, Sim. quantas opiniões forem necessárias. Procure alguém que tenha coragem e disposição para poder fazer a sua cirurgia de miomectomia e não de esterectomia. Ótimo. E vamos deixar Deus trabalhar e a medicina reprodutiva também. Exatamente. Queria contar um caso aqui. Na verdade, não é paciente minha, é uma amiga de uma amiga. E aí ela veio até mim, né, com dificuldade para engravidar. E a gente fez o diagnóstico de um miomão, acho que próximo de 10 centímetros, e transmural. Aí eu falei com ela, ó, vamos tirar esse mioma e tal. Aí encaminhei para cirurgia. No pré-operatório, o que aconteceu? Ela engravidou. Naturalmente, ou seja, a gente fala assim, né, nunca pode falar para paciente que é impossível engravidar Exatamente. com aquele mioma, porque a gente trabalha com fertilidade, já viu de tudo, né, Emílio? Agora, assim, batendo papo, assim, quando a gente está trabalhando com reprodução assistida, a gente tem que olhar o conjunto. Então, tem que olhar o útero, o tamanho do útero, a relação daquele mioma, daqueles miomas com a cavidade, e muitas vezes tem miomas múltiplos, subserosos, intramurais e submucosos. Ainda tem um fator masculino, ainda tem uma baixa reserva ovariana, mas algumas vezes eu tento melhorar tudo que é possível. Faço a fertilização, produzo os embriões, guardo os embriões, porque depois de uma cirurgia de miomectomia, teoricamente você tem que esperar, eu acredito, 6 meses pelo menos para liberar para a gravidez. E 6 meses para uma reserva ovariana pode ser muito. Sim, sim. Muito bem Isso lembrado. é bem lembrado. Me isso que eu ia falar. indica Então eu antes da cirurgia. faça 1 ou 2 coletas de ovos, se for possível, isso no mundo ideal. Produza seus embriões Sim. para você ter uma possibilidade de gravidez com seus ovos, com sua carga cromossômica, e vamos caprichar no útero. E o útero não é tão simples, às vezes você tem que fazer uma retirada de mioma por via esteroscópica, às vezes tem sinecas intrauterinas depois. Muitas vezes esses miomas grandes ou múltiplos têm abertura na cirurgia do endométrio. Sim. Então, se você tem que fazer uma esteroscopia após para ver se tem uma aderência, alguma coisa, sinéquia. Agora, o fato é, não desista de seu útero. Confie no seu útero, confie em Deus e escolha um bom cirurgião. Ótimo. Então, só repassando aqui, a gente já falou então que o que é o mioma, certo? Um tumor benigno, não precisa desesperar. Falamos dos tipos de miomas, falamos dos sintomas, diagnóstico relativamente simples, né? Com ultrassom. Que a grande maioria dos miomas não tem que fazer nada. A maioria não tem que fazer nada. E falamos aqui das opções de tratamentos. Agora, uma pergunta
que eu ia te fazer, doutor Emílio. O mioma, existe alguma predisposição para a pessoa desenvolver um mioma? Existe um fator genético? Existe a postergação da gravidez? Alguma coisa? O que leva a essa formação? Existe? Vou dividir com o Cassiano, você me completa. Uhum. Eu acho que, primeiro, que é uma condição muito comum. Não precisa ter alguém, assim, normalmente todo mundo tem na família algumas pessoas com miomas. Mas não quer dizer que se sua mãe tem, você vai ter. Mas que simplesmente é uma situação muito comum e que vai aumentando a incidência e o tamanho e as intercorrências e implicações numa gravidez de acordo com a idade. Então, uma moça de 18 anos, normalmente é raro você pegar um mioma ou miomas grandes. Uhum. Mas uma mocinha de 40, talvez seja quase que esperado. Sim. Então, acho que está muito ligado à idade. E talvez algumas raças específicas tenham um pouco mais de incidência, mas não acho que é o mais importante. Eu até comento isso, assim, as raças específicas, mas o problema é que a gente é tão misturado. Sim. Então, aqui no Todo Brasil mundo. não tem isso. Não temos. Porque é uma mistura, então a gente... Mas respondendo de uma forma mais objetiva, não. Na minha visão, não existe uma tendência genética ou familiar, e sim uma frequência aumentada em que eu diria que é raro uma família falar, eu não tenho ninguém que teve um mioma e que precisou fazer uma retirada do útero. Uhum. O que mudou muito hoje é a indicação de cirurgia. Eu vou fazer 30 anos de formado, há 30 anos atrás, qualquer mioma, entre aspas, tira esse útero. O útero só serve para gerar e para ter doença. Uhum. É uma frase que eu abomino, né? E que, de modo algum, o útero é para ter filho, sim, e se tiver alguma doença, no caso um mioma, a gente pode tentar ajudar se for necessário. Sim. Agora eu vou colocar mais um assunto aqui. Além da cirurgia, a gente pode fazer um tratamento de embolização das artérias uterinas Sim. para provocar uma diminuição do tamanho do mioma sem necessidade de corte. Agora, eu não acho que é tão simples e nem acho que é tão indolor. Não sei se você já acompanhou vários casos. E apesar de não ter A corte... maioria fala que é indolor, né? Mas Só não para é. vender o peixe, mas não é, né? Não Não é, é. é extremamente também doloroso. já peguei no plantão paciente com muita dor por causa muita disso, dor. desse procedimento. Só para quem não está nos ouvindo, a embolização das artérias uterinas é como se fosse um cateterismo do coração, só que é do útero, só que ao contrário, em vez de desobstruir a artéria, você vai obstruir. E vai parar de chegar sangue no mioma. E isso leva a muita dor. Isso vai isquemiar o mioma, vai matar o mioma. Sim. Porém, E hoje em dia, você consegue fazer uma técnica bem seletiva e selecionar razoavelmente as artérias que vão nutrir aquele nódulo. Mas pode haver prejuízo da cavidade endometrial e do endométrio. e existe risco também, tem estudo mostrando que pode atrapalhar o funcionamento ovariano também, da reserva ovariana. Sim, porque às vezes assim, Dependendo da embolização. aquele cateterismo não é tão assim perfeito. É. E não é impossível ter gravidez após a embolização, mas a gente fica preocupado de aquele endométrio voltar a crescer e proliferar para poder receber um embrião. Então, assim, mais uma possibilidade de tratamento que existe e que pode ser feito principalmente quando não tem um aspecto de preservação da fertilidade. Sim. Eu tô com uma paciente exatamente, a gente já colheu os óvulos, já formou os embriões. Agora, eu pedi para ela fazer uma esteroscopia porque no ultrassom, o endométrio, ele não é muito bonito. Quem fez a embolização de mioma submucoso, no caso dela. Então, não estava muito bonito. Aí eu pedi uma esteroscopia. Falei, não confio ainda. O problema é que depois de ter feito o procedimento, não dá para voltar atrás. Não sei se você concorda. Depois que Exatamente, você embolizou aquela artéria e comprometeu aquele fluxo, não tem mais, assim. Sim. Vamos ver esse caso aí. Não dá Depois pra... te dou notícias. Eu acho que a indicação maior para embolização é para quem não pretende ter filho. Ou às vezes tem um não- risco cirúrgico proibitivo, mas assim... Não quer fazer cirurgia Isso, Agora, E funcionaria tanto para miomas maiores e menores? na minha opinião, sim. Mas assim, quanto maior, mais dor pós-operatório, mais desconforto pós-operatório. Porque mais lesão tecidual, Eu mais já necrose. converso muito com o vascular, ele fala assim, ó, quando é muito mioma, é pior. Quando é um ou outro mioma, aí é mais bem indicado. Entendi. Possivelmente, essa paciente minha, ela ficou com medo de fazer uma cirurgia, porque com certeza ela passou por cirurgiões, falaram que ia tirar o útero dela. Exatamente. Né? Então, aí ela ficou com medo e foi para essa possibilidade alternativa aí da embolização. Penso que seja isso. Mas a frase vencedora é: não desista do seu útero, procure um colega, um cirurgião bom que esteja disposto a lutar com você e conseguir. Exatamente. Queria só comentar outra coisa. Eu percebo, assim, algumas pacientes, elas não entendem que, às vezes, o cirurgião precisa fazer uma nova esteroscopia para realmente acabar com aquele mioma submucoso, barra intramural. Fazer duas vezes, Fazer né? duas etapas. E, então, é importante, né? Eu recebo, igual eu já recebi uma paciente, que ela fez uma esteroscopia, quando eu vi o mioma estava menor sim, mas estava lá.
É como, e ele se deslocou, não sei se eu posso usar essa palavra, né? Ele ficou um pouco mais para dentro do endométrio do que ele estava. Então, ou seja, ela vai ter que fazer uma nova abordagem. Isso pode acontecer, não é erro médico. Não, né? Isso tem que explicar para ela que às vezes o mioma tem que ser removido em mais de uma etapa. Né? É muito comum, a gente tira um pouco do mioma, não tem como tirar tudo, porque às vezes ele está muito dentro do útero, e quanto mais a gente entra, aumenta o risco de perfuração uterina. Então, aumenta muito o risco, é melhor parar. Como o útero é um músculo, ele empurra um pouco o mioma para dentro. E facilita a abordagem no segundo tempo. Mas normalmente a gente conversa isso, né, com a paciente, falando que provavelmente vai ter que fazer mais de uma abordagem. É isso mesmo. Bom, gente, acho que é isso, né? Muito bacana que bate-papo, desenrolamos bem. Acho que tem mais alguma coisa que a gente tem que falar? Não, é um assunto muito legal, muito bom. E primeira coisa, acho que alguns temas principais, pontos finais. Mioma raramente evolui para câncer, não tenha medo e escute um bom cirurgião, um bom médico. E tome muito cuidado para partir para uma cirurgia de retirada do útero. Exatamente. Antes disso, escute uma segunda, uma terceira, quantas opiniões foram necessárias. Se já chega ouvindo, não vai ter jeito, procura outro, vê a opinião de outro. E nos dá muita felicidade de ver depois essas pacientes gestando. Sim, isso é muito importante. E, por outro lado, também é muito triste, quando a gente recebe uma paciente que às vezes já vem, né, sem útero por conta de causas diversas, mas às vezes por conta de um mioma, paciente nova. Exatamente. Né? Acabou fazendo a retirada, né? Isso a gente recebe muito na clínica e é uma luta, né, para essas pacientes. Né? Aumentando um pouquinho, expandindo um pouco, quem já perdeu o útero e ainda quer ser mãe, se tem ovário e folículos, ela pode ser mãe com o útero de substituição, ou a barriga de aluguel, que é um nome que eu não gosto. Sim. De preferência pelo Conselho Federal de Medicina, com uma parente até 4º grau que já tenha tido um filho. E casos específicos, o Conselho Federal de Medicina está aberto para a gente poder entrar com documentação para conseguir autorização, exceções. Eu acabei de atender esses dias uma paciente que não tem uma parente no Brasil. E ela não tem ninguém aqui que possa ser útero de substituição. E a gente vai batalhar via Conselho de Medicina uma autorização excepcional para poder gerar no útero de uma outra mulher, mas sem laços familiares. Isso não é fácil, né? E é importante que essa outra mulher tem que vir pela paciente, né? A clínica, a gente não pode intermediar essa paciente que será útero de substituição, mas se Deus quiser vai dar certo. Pelo menos ela já coletou, né, os óvulos. Conseguiu um bom número de óvulos. E no futuro, se Deus quiser, a gente vai conseguir um útero de substituição com aval e autorização do Conselho Federal de Medicina para esse caso excepcional. E a gente gravou recentemente, né, Bernardo, um podcast sobre útero, só sobre útero de substituição. Então, quem quiser entender um pouquinho mais, acompanha aí, né, as gravações. Volta lá. Vai lá no nosso canal no YouTube e acompanha os vídeos. É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado. Vamos encerrando esse episódio por aqui. A gente volta muito em breve com mais episódios. Agradeço imensamente, Dr. Cassiano. Muito obrigado pela presença. Voltamos. É isso aí. Dr. Emílio, obrigado. Muito obrigado. E qual que é o Instagram do Dr. Cassiano? Instagram famoso. No Instagram, Dr. Cassiano Moreira. Dr. Cassiano Moreira, é isso aí. Segue lá no Instagram. Instagram, TikTok. TikTok também? Ah, tá moderno. Não, eu tô no TikTok, mas eu quase não posto. Eu ainda vou começar. Tem que postar os dois. Eu também não tô ainda. Tem público. Então, muito obrigado, Cecília. Obrigada, Bernardo. Foi ótimo conversar aqui com vocês. E é isso aí, pessoal. Segue lá, @GerarInVitro. Também o nosso podcast, né, o Pode Gerar, em todas as plataformas, YouTube, Spotify, você pode acessar e acompanhar sempre aí conosco. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like e deixe seu comentário também. Pode mandar sugestões e críticas, estamos abertos. Muito obrigado, até a próxima.